Deus, irmãos, acompanhando. Diz assim: sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto e desde Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar, para o poente do sol será o vosso termo. Ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te separarei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhe daria. Então somente esforça-te e tem bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medite nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te, tem bom ânimo, não pasmes, nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém? Igreja, pode se assentar. Glória a Deus. A palavra hoje ela já foi ministrada, irmãos. Deus ele vem falando na mesma direção desde o começo do culto. E Deus ele vem falando desde ontem, desde hoje cedo. E Deus está nos direcionando a dar um próximo passo. A palavra do Senhor ela diz que Josué era servo de Moisés. Quando diz servo, não servo como um escravo, mas alguém que estava pronto a servir. Estava de prontidão, um obreiro de Moisés. Moisés, o pastor Josué, um obreiro que estava ali para o que precisasse. Era um ótimo obreiro. E a Bíblia diz que Deus diz a Moisés que Moisés não ia entrar na terra. E a Bíblia diz que Deus leva Moisés a um lugar, e ali Moisés olha a terra prometida, mas ele não entra. E a Bíblia diz que Moisés ele morre. E a Bíblia diz, já aqui na sequência, no primeiro capítulo do livro de Josué, que Deus levanta Josué para continuar o trabalho que Moisés tinha feito. Porque Moisés foi levantado por Deus para fazer este povo um povo grande, um povo que conhecesse a Deus e que visse as grandes coisas que Deus fazia. Moisés deu a este povo uma lei, deu a este povo um direcionamento, mas Moisés, como todos nós, era um homem. E ele iria morrer. E Moisés ele fica dentro ainda da terra antiga. Uma vez a minha esposa conversando comigo, e ela falou assim: não parece injusto Moisés não entrar na terra? Aos nossos olhos parece injusto. Por quê? Porque Moisés peregrinou com aquele povo do começo ao fim, pagou o preço para entrar na terra. Mas a Bíblia ela conta a sua história de maneiras que nós não entendemos. E Moisés ele é um símbolo da lei de Deus, do Antigo Testamento. E Paulo prega nas suas cartas, ele diz que a lei ela não entra no Novo Testamento. A lei era a sombra daquilo que viria, e quem viria era Cristo. E quem entraria na terra prometida? Aqueles que, vamos dizer, recebesse a Cristo como Salvador. Então Josué, ele é até mesmo, vamos dizer assim, como que um tipo, de Cristo. O nome Josué, na verdade,
quando a gente vai ver a tradução, também quer dizer Jesus. Jesus, Josué, é a mesma coisa. Só que Deus levanta, não quero me apegar a isso aqui não, só como curiosidade para nós. Deus disse para Josué: Moisés, meu servo, é morto. A fase dele passou, o trabalho que ele tinha para ser feito foi feito. Agora há uma nova fase, um novo trabalho a ser feito. E ele diz: levanta-te. Versículo 1: E sucedeu depois da morte de Moisés, meu servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. E eu quero ser rápido aqui, irmãos, e voltar naquele assunto. Deus tem cobrado de nós, eu vou usar essa palavra, quem me deu essa palavra foi Deus. Hoje à tarde, eu peguei a Bíblia e falei: Senhor, se hoje eu, porventura, for trazer uma mensagem, me dá uma palavra, e a palavra é essa. Deus diz a Josué: ser forte, corajoso, tenha bom ânimo, se apega à minha palavra, não te desvie, nem para um lado, nem para o outro. Faça tudo que eu te mandar, ou seja, faça tudo que Moisés, meu servo, ordenou, porque a palavra de Moisés era a palavra de Deus. Deus, irmãos, Ele tem conduzido a palavra. Nós, servos de Deus, nos cultos, nós temos que estar ali, vamos dizer, atento ao que Deus está trazendo. E Deus está trazendo para nós aqui, eu estou dizendo para a nossa igreja, que Deus, Ele está querendo que nós demos um passo a mais. Lembra daquela passagem de Ezequiel? Ezequiel tem uma visão, e ali, não sei se era o Senhor, o anjo do Senhor, mas vai falando para ele, mais para dentro. E ele pisa, a água dá no tornozelo. E o anjo, mais um pouco. E vai e dá ali na região da cintura, e o anjo fala, mais um pouco. E dá nos lombos. E o anjo diz, vem mais. E ele fala, mas agora só vai se for a nado. Ou seja, é águas profundas. Deus está querendo que a igreja, irmão, dê um passo. Ontem o Senhor nos cobrou algo, irmãos, que eu fiquei aqui, eu não disse aleluia, eu dizia aleluia. E glória a Deus por essa palavra. Porque o Senhor está cobrando de nós oração, jejum. Por que o Senhor está cobrando de nós isso? Todas as vezes que o Senhor chamava um servo seu para ir fazer um trabalho, Deus dizia para ele, se separa, se prepara, ora, jejua, separa o povo, porque eu vou estar no meio de vós para fazer uma grande coisa. Deus está querendo, irmãos, que nós venhamos dar um passo do id. Eu disse e repito, nós estamos no caminho, Deus tem conduzido a igreja. E nós chegamos até esse ponto, talvez a água estava no tornozelo ainda. Mas nós demos o primeiro passo, entramos na água. E Deus diz agora, levanta-te. Porque quem já fez o seu trabalho, já fez. É de nós que Deus está falando. Talvez nós podemos olhar para trás e dizer, rapaz, lembra antigamente na igreja? Poxa, tinha irmão fulano de tal, Deus usava. Tinha irmão cicrano de tal, Deus usava. Tinha irmão que cantava ali, rapaz, e a gente vive muitas vezes de história, Deus diz, agora é contigo que eu estou falando. Moisés, meu servo, é morto. Ele vai ficar para a história, nunca mais vai ser esquecido. O que ele fez para Deus, se colocando à disposição, está aqui. Mas agora Deus diz, Moisés é morto. O que ele fez, ele não fará mais nada. Agora é contigo, é conosco, irmãos. Nós temos o primeiro passo, colocamos o pé na água, e Deus está dizendo, vem para dentro. Deus quer que a igreja vá, irmãos. Vai para onde? A igreja vai atrás das almas. Que a igreja dê um passo do id, cumprir aquilo que foi dito ontem. Para que Deus levantou a igreja? Para que o mundo fosse salvo. Através do que? Do Evangelho. O Evangelho não nos pega sozinho. É necessário nós. A Paula, agora Deus usando ela disse, alguns vão dizer, não sei fazer. Irmãos, é a primeira coisa que nós dizemos.
eu não sei como que eu vou acordar. Foi uma das perguntas hoje na escola bíblica dominical. Mas como é que a gente faz? Como que vamos acordar a pessoa? Com calma. Não vai assustar o peixe. Não bata na água. Mas vai com calma. Tenha sabedoria. Mas não deixe de levar a palavra. Mas eu não sei fazer. Calma. Jesus disse, olha, levarão vocês, os apóstolos, aos magistrados, aos homens, e lá o Espírito Santo colocará na boca de vocês o que há vez de falar. E a Bíblia diz que quando Pedro falava, quando os apóstolos falavam, as pessoas ficavam assim, o que é isso? Quem são esses homens? Não são galileus? Não são homens simples? Irmãos, o que nós vamos falar para o pecador? É por isso que Deus tem cobrado, entra pelo caminho da oração, entra pelo caminho do jejum. Primeiro nos preparamos e depois vamos. Um soldado não pode ir para a guerra antes que ele aprenda a engatilhar uma arma, antes que ele aprenda a colocar a munição de novo na arma, porque se ele for despreparado, ele vai ser um alvo fácil para o inimigo. Por isso Deus diz primeiro oração, jejum. Deus cobrou de nós isso ontem, porque como crentes Deus já espera, como foi falado hoje, que nós tenhamos essa vida. Mas as muitas coisas do mundo, quando eu digo do mundo, eu digo dos nossos afazeres, dia a dia, temos ido, irmãos, de separar uma parte do nosso tempo para buscar o Senhor. Então nós não vamos nos preparar, porque não estamos sendo permitidos. Por isso é preciso ter coragem. Você tem coragem para tirar um tempo para Deus? É preciso ter coragem hoje, irmãos. Nós estamos voltando depois do ensaio para casa e dentro do carro com os jovens, os adolescentes e o Ezequiel. Nós começamos a nos desafiar. E aí, o que você tem coragem de abrir mão para louvar a Deus? O que é difícil para você? Na geração de hoje, irmão, sabe o que é muito difícil? Ficar sem isso aqui, ó. E nós falamos, você consegue ficar uma semana sem jogar nenhum tipo de joguinho? Isso não, mas precisa disso? Conversando com o nosso irmão Bruno, o Bruno falou, na empresa que eu trabalho, eles dão 2 misturas, irmãos, que coisa boa, não é verdade? O Bruno falou, eu posso sacrificar Deus abrindo mão e comendo somente o básico para matar a minha fome, já que eu estou trabalhando e preciso? Sim, irmão, Daniel fez isso. Daniel se absteve dos manjares, aquilo que é gostoso, para adorar a Deus, para buscar de Deus uma resposta. Mas você tem coragem de fazer isso? Eu tenho coragem. Deus está querendo que nós demos o próximo passo, e para isso precisamos ter coragem, irmãos. Porque muitas das vezes, quando nós vamos falar daquilo que nós amamos no nosso dia a dia, assistir uma televisão, ou entrar na rede social para conversar com muita gente, ou parar 1, 2 horas para ver vídeos assim repetidamente e rir, é bom? É bom. Mas você tem coragem de abrir mão disso para disponibilizar um tempo para Deus, para você buscar Ele em oração, em jejum, para se preparar para o ID? Porque se não tiver coragem, significa que somos covardes. A Bíblia diz que o anjo de Deus chegou para Gideão e falou: varão valoroso, o Senhor é contigo. O Senhor tem uma obra para realizar através da sua vida. E quem conhece a história de Gideão vai saber que ele levantou ali 32 mil homens. Gideão fez um desafio. Ele pediu a Deus umas confirmações através do velo, seco, molhado. Deus confirmou, ele falou: então, vamos embora. Reuniu o povo, levantou 32 mil. Primeira coisa que Deus disse: Gideão, vai diante do povo e fala para aqueles que estão com medo, os covardes, para voltar. Eu acho que Deus disse: eu não entro numa guerra com covarde. A Bíblia diz, irmãos, que ali, mais ou menos uns 20 mil já,
deu no pé. Irmão, 60 e poucos por cento já voltou para casa. Deus tem negócio, irmãos, com aqueles que dizem: não, eu quero. Eu vou fazer um voto. Deus disse hoje: eu estou fazendo uma aliança. Eu vou fazer um voto com Deus. Eu vou me colocar na presença dEle. Eu vou buscar Ele em oração. Eu vou reservar um momento de jejum ao Senhor, para que o Senhor venha usar a minha vida, que Deus venha usar a igreja, para que essas almas que Deus já disse que virão, nós vamos buscá-las, porque elas provavelmente não vão vir sozinhas. É preciso se preparar, a igreja. Deus está cobrando de nós. É de nós. Moisés está morto. Os irmãos do passado que desbravaram pelos matos adentro, entrando por chácaras, valados, buscando, eles já foram o tempo deles, irmãos, é o nosso. Eles têm até dificuldade de entender esse novo tempo, porque o tempo deles é antigo. Nós estamos vivendo, irmãos, na era da falta de fé, em que o tempo está se tornando cada vez menor. Alguém diz: o tempo está se tornando abreviado. Não, o nosso tempo está sendo roubado. Nós não temos tempo de orar, mas nós ficamos uma hora em uma rede social e não percebemos. Não percebemos. O tempo voa e não oramos, não jejuamos, não buscamos. Como poderemos ir? Como poderemos ir à guerra, irmãos, se não sabemos manejar bem a espada? Se não temos a autoridade de dizer essa saída? E ele não vai sair. Jesus disse aos apóstolos: ó, vocês vão e os sinais vão seguir vocês. Vocês expulsarão demônios. Vocês vão beber, caso aconteça, coisas mortíferas, não vai fazer mal nenhum. Igual o Paulo, que foi tomado uma picada de cobra na ilha de Patmos, e ficaram esputados porque não aconteceu nada com ele. Pedro disse ao homem na porta do templo: levanta e anda. Estou duro, não tenho dinheiro, vou te dar aquilo que eu tenho. Mas a Bíblia diz que a igreja tinha uma vida de oração, uma vida de busca na presença de Deus, e eram cheios de autoridade. É que Deus está cobrando de nós, irmãos. Você tem coragem de se colocar diante de Deus e fazer igual Daniel? Manjar desejado, não quero. Alguém até critica e diz assim: que é isso, rapaz? Que jejum é esse que a pessoa come e bebe água? Nem a Bíblia, irmão. Daniel fez esse jejum. Não, mas eu só faço jejum se for total. Então faça, para a glória de Deus. Faça para se encher de autoridade de Deus para fazer a obra. Eu tenho diabetes, como foi falado hoje de manhã. Eu não posso, se eu levantar de manhã e não comer alguma coisa, eu passo mal. Opa, peraí, toma o seu cafezinho simples, coma o alimento que o seu corpo precisa. Deixa o queijinho de lá, o pãozinho de queijo, aquele pãozinho gostoso que você compra todo diferente. Esse põe de lado e diz: Senhor, hoje é um básico para o meu corpo. Eu não vou saciar a minha carne. Eu quero adorar a Ti. Você tem coragem? Eu tenho coragem. Deus diz: ô Josué, o que eu estou falando que você vai fazer é coisa grande. Você vai atravessar o Jordão, e cada passo que você der, eu estou dando a vocês. Para isso é preciso ter coragem. Deus está dizendo para nós: olha, quando vocês saírem caminhando, vocês vão encontrar pela rua todo tipo de demônio, mas as almas estão lá no meio. Eu vou dar a vocês almas. As almas não são nossas, mas nós vamos ganhar para a glória de Deus. Mas nós precisamos ter coragem, igreja, para fazer um voto diante de Deus, de cumprir aquilo que foi pregado ontem aqui, ter uma vida regrada de oração e de jejum, para que os milagres que Jesus prometeu venha junto conosco. Porque se nós formos à guerra despreparados, vamos passar vergonha, vamos voltar envergonhados. Lembra quando Josué entra numa guerra contra a cidade de Ai? E Josué subestimou a cidade, porque ele já tinha ganhado uma guerra fácil em Jericó.
E ele subestimou e disse: não, falta poucos soldados. O problema é que o pecado já tinha entrado no meio. Não vou dizer que o Josué não estava orando, mas faltou vigilância. Quem sabe essa já está ganha, irmãos. Não tem guerra ganha. E diz que eles passaram vergonha. E alguém disse: meu Deus, o que vão dizer quando souberem que o povo de Israel deu as costas para o inimigo e fugiu? Todos vão nos enfrentar e vão ter coragem. Ninguém vai arredar o pé quando a gente chegar. Então Josué foi orar, irmãos, e Deus revelou: se nós estamos despreparados para a guerra, irmãos, vamos passar vergonha. Deus, ele não quer quantidade na guerra. Volto a falar de Gideão. Deus disse: ainda tem muita gente. Tem gente que tem coragem? Tem. Tem gente que está pronto para ir? Tem, mas está despreparado. Não está vigiando. Está indo achando que vai ser festa, e não é festa, é guerra. Deus fala para Gideão: tem muita gente, vamos tirar os despreparados. Aqueles que na hora da batalha, eles estão vacilando. O pensamento desligado, não estão ligados, não estão com os olhos espirituais ligados. Esses aí vão ser problema na hora da guerra. Vai lá, Gideão, manda eles beber água e nós vamos separar os que vão e os que não vão. E sabe quantos soldados? 300 soldados. A senhora fala assim: significa que só tem um pouquinho de nós para ir? Não, significa que todos nós, já que somos poucos, precisamos ir à guerra. Já somos poucos soldados. A igreja não pode esperar, irmãos, de mim só, da pastora, do presbítero, da banda. Todos nós, irmãos, somos soldados, alistados para a guerra. E essa guerra é espiritual. É no mundo espiritual, irmãos. Se eu perguntar aqui para a igreja: quem aqui tem desejo daquele ente querido seu, que ele venha a ter um encontro com Cristo e ser salvo? Não é o desejo das nossas almas? Fala a verdade. Daquela pessoa que nós sabemos e amamos, mas que está perdido, e você fala: como eu gostaria de ver um milagre na vida dessa pessoa. Da mesma forma, irmãos, muitas pessoas estão perdidas, assim como os nossos parentes. Talvez nós, a nossa palavra, não tenha muito poder para os nossos parentes, porque a Bíblia diz, como eu estava dizendo para minha esposa hoje, que o profeta de casa ele não tem honra. Jesus foi lá no meio da sua parentela, daqueles que cresceram junto com ele, e falaram: que é isso? Esse é aquele filho de Maria. Não estão aqui as irmãs dele? Não cresceram entre nós? Agora vem dizer aí que ele é Messias? Que isso? Mas não vamos acreditar numa coisa dessa, não é verdade? Talvez os nossos parentes vão olhar para nós e dizer: o Gessé, rapaz, esse menino deu trabalho demais. Agora está dizendo aí que é pastor? É isso, eu não vou acreditar numa coisa dessa. Mas as ovelhas de fora que não nos conhecem, pode ser ganho por nós. E os nossos parentes podem ser ganhos por outros profetas que vêm de outro lugar. Então nós temos que estar dispostos a ir buscar alguém, ganhar alguém para Cristo. Jesus chamou a Pedro e falou: vem cá, você é um bom pescador, já percebi que vocês manjam de pescar. Abandona as redes, abandona as varas, o barco, larga tudo. Vou fazer de vocês pescadores de homens. Pedro era pescador tão bom que depois que ele foi salvo de verdade, cheio do Espírito Santo, a sua primeira pregação foi... A Bíblia diz que mais ou menos umas 3.000 almas, cheio do Espírito Santo. A igreja precisa estar cheia do Espírito Santo para nós obedecermos o lead de Deus. Deus está à nossa procura. A alguém que se coloque na brecha para fazer esta obra. É nós, irmãos. Nós chegamos até aqui e Deus agora está dizendo assim: ó, dá mais um passo. E quando nós der mais um passo, Deus vai falar mais um. E Deus está querendo encher a igreja, irmãos, de ousadia, de poder. Aí alguém diz assim: mas como é que a gente vai? Se Deus está mandando ir, irmão, você acha que Deus não vai nos preparar e nos dar a direção? Deus vai, irmãos. Mas o desafio hoje é: você tem coragem de fazer hoje com Deus um voto?
E olha, a Bíblia diz: é melhor que não vote do que votar e não cumprir. Alguém vai dizer assim: rapaz, que isso? Voto é negócio de dar dinheiro. Não, não. Falando um voto na sua vida, na sua. Você tem coragem hoje de fazer um voto a Deus dizendo: Senhor, a partir de hoje, eu faço esse voto contigo, de ter uma vida regrada de oração. Seja na hora do almoço lá na empresa onde eu trabalho, seja na minha casa, entrar dentro do banheiro, fechar a porta. Porque se tem um lugar que ninguém vai te incomodar, não ter dentro do banheiro. Hoje eu entrei no meu quarto para orar umas 3 vezes. Cada vez que eu entrava, eu ouvia o barulho dos cachorros vindo, onde os cachorros vem gente atrás. Irmão. E você tem que avisar: olha, eu vou orar. Mas a gente não quer avisar, não é verdade? A gente quer ir lá quietinho. Então, irmãos, se você não tiver outro jeito, nem que seja entrar no banheiro, fechar a porta. Quando alguém vê a porta do banheiro fechada, ninguém bate. Não é verdade? Mas, irmãos, fazer um voto a Deus e dizer: Senhor, a partir de hoje, eu vou viver uma vida de oração, eu vou buscar a tua face, eu vou ter um relacionamento contigo, eu quero te conhecer mais de perto e quero ser usado por ti. Você conhece alguém que você não tem relacionamento? Que você não conversa? É difícil, não é verdade? Geralmente a gente tem intimidade com as pessoas que a gente conversa bastante. Você conhece a pessoa, o seu jeito. Como é que a gente quer dizer que conhece a Deus e a gente nem conversa com Ele? A gente não tem um cotidiano de conversa com Deus e queremos dizer que conhecemos Ele. Então, nessa noite o desafio é esse: é você e Deus, é eu e Deus. Não, Senhor, a partir de agora, semanalmente, eu vou separar um dia para fazer um jejum a ti, Senhor. Vou fazer. Isso é para todos nós, irmãos. Eu tenho certeza que Deus vai nos enviar, irmãos. E nós vamos ver almas entrar aqui, irmãos. Não é para encher a igreja, para dizer: rapaz, a nossa igreja está bombando. Não. Talvez as almas que nós vamos ganhar para Cristo vai congregar em outro lugar. É uma visão de reino. Não é de congregação para nós, não. Almas vão vir e almas vão ir. O importante é que almas vão ser ganhas para Cristo. Essa é a visão. Então faça hoje entre você e Deus um desafio. Você tem coragem? Deus disse para Josué: ser forte, corajoso. Porque o que eu tenho para fazer com você, através de você, é coisa grande, não é coisa para covarde. Amém, igreja? Fica entre você e Deus. Eu tenho certeza que Deus, Ele vai nos enviar. Amém? Deus abençoe.